Estamos aqui para mais uma série que a gente vai falar agora sobre manifestar o reino de manifestar o reino de Deus. O primeiro tópico, que nós vamos falar é sobre acreditar em si mesmo. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre acreditar em si mesmo. Eu acho que uma parte legal para isso tá lá em Gênesis 27, do versículo 18 ao 19, que conta, tá ali no meio da história de Jacó e Esaú, e Isaac também está no meio, ele já era muito velho, e nós vamos falar sobre esse primeiro tópico, acreditar em si mesmo. E eu acho ele muito legal porque é autoexplicativo já, sobre a gente acreditar em nós mesmos, no que Deus tem para nós. E muito interessante o capítulo 27 de Gênesis, de versículo 18 ao 19, que eu vou ler aqui. E tá no meio da história, de Jacó e Esaú. E esse é o momento em que, aqui como diz aqui, e ele foi a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Porque Isaac enxergava muito pouco naquele momento, E ele chegou propositalmente nesse momento para falar com o pai dele, fingindo ser Esaú. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E ele fez isso para roubar a bênção do irmão dele, Esaú, sabe? E no primeiro momento que eu li isso, eu fiquei um pouco em dúvida relacionado a esse assunto, sabe? O que isso tem a ver, sabe, com acreditar em nós mesmos, sabe? Acho que ali ele até acreditou na capacidade dele de enganar o pai dele, Mas eu acho isso muito interessante, porque se a gente for olhar de um ponto de vista geral, ele realmente não acreditou nele mesmo, a tal ponto que ele precisou fingir que ele era outra pessoa para conseguir algo, sabe? E eu acho que ele fugiu do que Deus talvez tinha para ele naquele momento, sabe? Deus podia querer outra coisa para ele, é por isso que Esaú receberia a bênção e ele não. Talvez seria por isso, sabe? Mas ele fugiu e quis outra coisa. Ele quis a bênção do irmão dele. E eu acho isso muito interessante, porque, como eu falei, muito provavelmente ele deixou de viver algo por causa daquilo, sabe? Ele poderia ter vivido outras coisas, mas rolou tudo aquilo, aquele problema entre o irmão dele, ele teve que fugir de lá quando o irmão dele descobriu e tudo mais. E eu acho que é sobre isso, sabe? De nós acreditarmos em nós mesmos, no que Deus tem pra gente. A gente não precisa, sabe? Buscar outros meios, buscar outras coisas por desacreditar em nós, mas crer no que o Senhor tem pra gente. Uma coisa que eu acho muito legal é que a Bíblia mesmo fala, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. E eu acho que durante muito tempo, por eu acreditar no Espírito Santo, por ter essa confiança em Deus, isso me deixou cegou um pouco meu entendimento, podemos dizer. Porque eu acreditava sim, eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu acreditei da maneira errada. Eu acreditava que por Deus estar comigo eu ia passar numa prova, mesmo que às vezes eu não estudei tanto, sabe? Eu estudei, mas eu não me dediquei tanto. Eu creio nisso, de que Deus pode me ajudar, Deus pode fazer algo por mim, mas eu creio que a partir do momento que nós temos o entendimento de quem é Deus, do motivo que nós temos aqui na Terra, a gente tem muito mais motivo para se dedicar o dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais do que quem não acredita. Porque quem não acredita em Cristo, eles provavelmente acreditam só, eu vim do acaso, eu nasci, eu vou morrer. E não, nós acreditamos que nós temos uma missão muito grande aqui. Então, se eu vim para cá com uma missão, com objetivo, eu não posso perder meu tempo, sabe? Eu não posso deixar de me dedicar no que o Senhor está colocando no meu coração para fazer outras coisas, porque eu tenho uma missão. Como um soldado, eu tenho que entrar lá no lugar, fazer o que eu fui chamado para fazer e quando acabar, sair. É isso, sabe? E quem não acredita em Cristo, como eu disse,
eles não têm essa percepção, sabe? Eles acreditam que vieram do acaso, que vão viver a vida deles e que vão morrer. E eu acredito que nós cristãos temos que se dedicar muito mais, sabe? Acredite sim em Deus, acredite no Espírito Santo que está dentro de você, como nós falamos dos frutos, mas acredite também que você tem algo para fazer aqui, você não pode perder tempo, eu não posso perder tempo, sabe? Para pensar no tempo que a gente perde, cara, isso hoje em dia me chateia muito, eu falar, cara, no final do dia pensar, caramba, eu perdi um dia à toa, eu podia ter feito outras coisas, mas não fiz, eu perdi meu tempo, sabe? Então vamos buscar isso com mais diligência, sabe? Nos dedicar mais a usar nosso tempo com qualidade, a acreditar no que o Senhor tem para nós, acreditar no que Deus está chamando a gente. E também é algo interessante, né? A gente vê que o chamamento de muitos que Deus queria usar, eles também não acreditavam neles mesmos. A gente vê em Jeremias, você pode ver isso no primeiro capítulo de Jeremias, você pode ler ele todo, né, que você vai entender com mais facilidade. E Jeremias ele não acreditava, sabe? Deus falou, eu te formei desde o ventre, eu já sabia o que era para você fazer, mas ele, Senhor, eu não acredito muito em mim não, eu acho que não é para mim. Moisés foi a mesma coisa, Deus chamou ele lá na sarça ardente, ele, eu não sei falar, eu não sei fazer tal coisa. E quando Deus entrega algo muito grande em nossas mãos, ou mesmo que não seja grande, mas algo que Deus entregou na sua mão para você fazer, muito provavelmente você vai se sentir assim, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta que se Deus entregou, colocou algo no seu coração, Ele quer que você faça isso. E como a parábola dos talentos, cada um vai ser cobrado pelo que Deus te deu para fazer, sabe? Deus vai entregar a outro ele vai entregar 2, a outro 3, a outro 4, ele vai cobrar mediante a isso, sabe? Deus ele não tem uma lista assim, você meu filho, aqui a gente tem uma lista aqui, quanto mais você salvar, melhor você vai ser. Então, você salvou, 1.500 pessoas, você cumpriu tua missão, você salvou 3.000, às vezes você Deus colocou um objetivo de você salvar uma única pessoa. Pode acontecer, sabe? Essa única pessoa ela vai ser usada para salvar muitas outras vidas, sabe? A gente não sabe o que Deus tem, mas você que é cristão, você que tem uma vida com Deus, Ele vai colocar as coisas no teu coração. Às vezes Ele quer que você entre no ministério da música da sua igreja, no ministério de oração e intercessão, porque você pode fazer uma diferença lá, você pode ajudar a ser um canal para transformar alguma vida. Então, acredite no que o Senhor tem para você. E uma coisa também que eu aprendi é que quando a gente não tem confiança em algum assunto, quando a gente se sente pequeno em algum assunto, é porque você não tem conhecimento, sabe? Se você se sente pequeno em algo, você fala, caraca, eu acho que isso ali é muita coisa para mim. É porque você não tem conhecimento nesse assunto, então se dedica nele, sabe? Se você não tem conhecimento nenhum, então é aí que você tem que estudar, você tem que se dedicar, porque na próxima vez que você for olhar para esse assunto, vai falar, moleza, cara, entendo tudo, sabe? Eu posso me ver assim com política. Eu olho e acho um assunto muito grande para mim, porque eu não me ligo a isso, sabe? Eu não entendo. Então, se eu olho e vejo as pessoas falando de diversas leis, muitos assuntos, eu vou me sentir perdido, eu vou sentir que é difícil para mim, porque eu nunca me dediquei a isso, sabe? Então, tenha isso em mente, que se Deus colocou algo no teu coração e você se sente pequeno para aquilo, é porque você ainda não se dedicou o suficiente, você não aprendeu o suficiente para fazer aquilo. Isso é bom, porque a gente precisa sempre estar aprendendo coisas novas. É assim que Deus vai nos usar, a gente está em constante evolução, um processo constante. E para finalizar, esse segundo tópico, né? Eu não chamo nem de tópico, mas é mais um complemento, mas para que a gente entenda que não é simplesmente a gente acreditar em nós mesmos, mas a gente que tem uma caminhada com Cristo, a gente que conhece a Ele, a gente também precisa entender o que a gente foi chamado para ser, sabe, em Cristo Jesus. E eu acho que acima de qualquer chamado, qualquer coisa que você possa vir e fazer aqui na Terra,
João 15:15, ele deixa muito claro o que ele quer com a gente. Ele diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Então é isso, sabe? Jesus quer que nós sejamos amigos, ele não quer servos com o olho fechado, que não sabem nada, mas ele quer uma vida de intimidade com a gente. Então, dedique-se a isso. É isso que vai trazer diferença na sua vida. É isso que você foi realmente chamado para fazer. Sabe, as outras coisas são, como eu gosto de dizer, são secundárias, sabe? A gente vê Marta e Maria. Marta, ela queria fazer tantas coisas, e uma que só está aos pés de Jesus, e ela escolheu a melhor parte. Não estou dizendo que é só isso que a gente vai fazer, a gente vai ficar só aos pés de Jesus e não vai fazer nada. Não, mas a melhor parte, sabe? A melhor parte, aproveite o máximo de tempo que você puder estar com Cristo Jesus e dedique-se às outras coisas também. Para a gente fechar esse assunto também, eu acho muito interessante essa passagem que está em Mateus 16, quem quiser olhar aí depois, né? Mateus 16, 13, vamos a partir do 13, que eu acredito muito nisso aqui que Jesus fala, e algo que eu aprendi com o tempo também é que a gente só conhece a Jesus no caminhar, sabe? A gente só conhece numa vida diária com Ele. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem ser os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão com ela. O que eu entendo disso aqui? É que as pessoas que não andavam com Jesus, elas não sabiam quem ele é. Elas tinham especulações, sabe? Uns dizem que é Elias, outros Jeremias, um dos profetas, e eles não sabiam, sabe? E quem soube era um dos discípulos que estavam ao lado dele, que caminhavam com ele. E sabe, mais interessante que isso é que após conhecer a identidade de Cristo, andando com Cristo, Jesus revelou a dele, sabe? Então é isso, gente. A gente tem que andar com Cristo, a gente tem que viver um relacionamento de amizade com Ele, de pai, sabe? Eu acho que é tudo isso junto, sabe? Eu acho que é por isso que às vezes a Trindade é 3, sabe? Você tem um pai, sabe? Você tem o Filho, você tem o Espírito Santo. Então viva tudo isso, sabe? Viva um relacionamento com seu pai, viva um relacionamento com Cristo, que também é nosso amigo, e com o Espírito Santo, que ele veio aqui para nos consolar, para nos ajudar no que nós temos que fazer aqui. E entenda isso, sabe? Que após conhecer a Cristo, você vai saber quem você é. Eu não digo que quando você conhecer Cristo, você vai, nossa, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui na Terra, eu já descobri tudo. Não, sabe? Eu creio que é algo que vai sendo revelado com o tempo, sabe? Deus vai colocar algo no seu coração e vá para aquilo, sabe? E conforme você for para aquilo, Deus vai abrindo os horizontes para você, sabe? Do chamado que Ele tem para você. Mas acredite em você mesmo, comece a ter um relacionamento com Jesus, sabe? E você vai saber, sabe? Você vai descobrir quem você é, o que você foi chamado para fazer. E algo muito interessante também que vem na minha mente eu falei isso no primeiro vídeo do Conectados. Olha que legal, a gente está indo para a 3ª série e eu me lembrei agora da primeira, que eu falei, né, sobre Abraão, que Deus
queria que ele fosse para outro lugar, mas ele não falou onde. Ele falou, vai para lá e lá eu vou te mostrar, sabe? Eu acho que é isso, o nosso relacionamento, sabe? É um relacionamento de confiança com Cristo. E vai ser exatamente assim, sabe? Com o seu chamado, com a sua identidade, você vai descobrindo aos poucos, sabe? Você vai caminhando com ele, ele vai te mostrar um lugar. E quando você chegar naquele lugar, ele vai te mostrar outros lugares onde você pode manifestar o reino de Deus, que é sobre isso que se trata, a gente manifestar o reino de Deus. E pra gente fechar, falando sobre o reino de Deus, eu entendi em um vídeo que eu vi do Teófilo Hayashi, que ele é do Dunamis, e ele fala sobre isso, sabe? Que ele falou que Jesus não pregava salvação publicamente, sabe? Ele mostra que na Bíblia ele não pregava salvação muito, nas ruas assim, sabe? E por quê? Ele trazia o reino de Deus. Porque salvação, nós cristãos já somos salvos, sabe? A gente já está salvo. Você aceita Cristo, você está salvo, você é salvo já. E não é isso que vai trazer diferença aqui na terra. O que vai trazer diferença aqui na terra é como a Bíblia falava: aonde Jesus estava o reino de Deus, chegava junto. Porque é isso que vai trazer diferença. O reino de Deus é isso que vai trazer reforma no nosso país, é isso que vai trazer cura aos costos, é isso que vai mudar a nossa realidade. Você ser salvo não vai mudar nada aqui, sabe? Eu sou salvo, acabou. E aí, o que isso muda aqui em São Gonçalo? O que isso vai mudar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em toda a corrupção que há no nosso país? Então, a gente precisa manifestar o reino de Deus, assim como Jesus, onde ele estava. Você pode olhar na Bíblia, onde ele estava, o reino de Deus chegava junto, sabe? De uma tal forma que as pessoas eram curadas, havia transformação no lugar onde ele estava, as pessoas haviam alvoroço, porque ele falou: caraca, Jesus está aqui, cara, Jesus está aqui, algo diferente está aqui nesse lugar, algo diferente vai acontecer nesse lugar. Então creia nisso, irmãos, que a gente vai mudar a realidade do nosso país. Acredite em si mesmo, acredite no que Deus tem para você, sabe? Eu não queira tudo de uma vez, sabe? Aceite aos poucos o que Deus vai te mostrando, sabe? Eu até hoje não sei exatamente o que Deus tem para mim, mas eu sei coisas que Ele coloca no meu coração, eu me dedico a isso, sabe? Eu não sei tudo, eu não sei. Deus não falou: você vai fazer isso até os seus 30 anos, quando você tiver 40 você vai fazer isso, quando você tiver 50 você vai fazer outra coisa. Não, Ele falou: vai para lá, e lá eu vou te mostrar. Então é isso, creia. Em nome de Jesus, amém.